Bom dia, filhotes, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo essa aula aqui, mas bora lá. Vamos continuar nossa aula, vamos continuar nossas resoluções, né, da Unesp, tá bom? Bora lá. Questão que a gente vai ter agora é a questão 86. A gente tem o quê? Bom, vamos antes de tudo, a questão de análise combinatória. Para a questão de análise combinatória, só um aviso. Talvez, como eu falei para vocês, eu estou doente. Estou um pouco doente, tossindo, então às vezes eu vou precisar pausar a aula aqui para dar uma tossida, só para tossir mesmo, porque eu estou bem doente, mas enfim. Tudo bem, bora lá. Minha voz também deve estar um pouco ruim, não sei, tá? Então bora lá. Questão 86. Análise combinatória. Se você não chegou a ver meu vídeo de análise combinatória, ele tá aí pra você ver. Muito bom, você aprende tudo de análise combinatória rapidinho aí. Você vai ver que a gente vai usar muitos dos nossos conceitos que a gente aprende nessa aula que eu dei aqui, tá bom? Muitos conceitos que eu passo nessas aulas, você vai ver aqui. Então bora lá. Um tabuleiro quadrado possui 32 casas. Opa, 32 casas pretas e 32 casas brancas. Show de bola? Beleza. Serão colocadas 12 peças pretas e 12 peças brancas. Beleza. A figura mostra a situação possível de distribuição das 24 peças em casas pretas do tabuleiro. Então, ao final das contas, a gente vai ter 20. Então, vamos lá. A gente tem 32 casas pretas. O que são as 32 casas pretas? São as possibilidades de escolhas. Então, são os possíveis locais que a gente pode colocar as nossas peças. Então, as 32 são as nossas possibilidades. Beleza? E essas 24 são as nossas escolhas. Então, a gente efetivamente vai cobrir 24 casas. Tá bom? Beleza? Vamos lá. O número total de possibilidades de se fazer a distribuição das 24 peças nas casas pretas do tabuleiro pode ser calculado por meio da conta. Tá. E aí tem as contas aqui para nós que... Beleza. Vou mostrar para vocês 3 formas de fazer essa questão. As 2 primeiras são formas erradas. A última é a forma correta. Tá? Por quê? Porque eu acho que essa questão, algumas pessoas devem ter se confundido, devem ter se embaralhado, e devem ter feito de 2 formas, principalmente, que são as formas erradas, e aí só para tirar a dúvida de quem deve ter feito dessa forma. A primeira forma, que eu não sei se alguém fez assim, mas tudo bem, pode ter sido feito tanto com arranjo ou com combinação, tá? Nessa primeira forma, mas basicamente é o seguinte. A pessoa foi lá e pensou o seguinte. Bom, eu tenho 32 possibilidades de escolha e eu vou tomar 24 escolhas. Possibilidade de escolha, lembra que a gente sempre considera como sendo aquele N. E escolhas a gente considera sendo um P. Esse N e esse P é da onde, Lucas? Lembra lá, pô, combinação de N e P, entendeu? É isso aí. É daí, tá bom? Enfim. Então, eu vou ter 32 possibilidades e 24 escolhas. Só que olha só que interessante. Se eu trocar a preta com a branca, eu mudo o tabuleiro? Mudo. Então é arranjo. Então eu vou fazer o arranjo de 32 e escolhe 24. E aí você errou. Por quê? Porque o arranjo, ele vai considerar também casos em que você troca a peça preta com a peça preta. E aí trocou peça preta com peça preta, não mudou. Tá bom? Ah, Lucas, isso não é combinação. Também não, cara. Então essas duas aqui não vou conseguir fazer essa distinção para nós. O segundo caso é o seguinte. A segunda forma de fazer essa questão aqui de forma errada é o quê? É o cara pegar... Bom, eu tenho 32 possibilidades. Bom, então, basicamente eu vou fazer primeiro com as peças pretas, depois eu faço com as peças brancas. Show de bola. Primeiro você coloca as pretas, depois você coloca as brancas. Beleza. Então bora lá. Eu tenho 32 casas que eu posso colocar as pretas, eu escolho 12. Beleza? Até aí tudo bem. E para as brancas? Pô, para as brancas eu também tenho 32, pô. Escolho 12. E aí? Errou? Acertou? Lembrando, considerou que a combinação já está mais certa do que o primeiro. Porque combinação é o que a gente vai ter que fazer aqui. Considerou que a combinação já está mais certa que a primeira pessoa. Por quê? Por que combinação? Bom, tem 32 dois lugares para colocar peças aqui. E eu vou colocar 12, eu tenho que escolher 12 deles para colocar as minhas peças pretas. Se eu trocar as peças pretas de lugar, não vai mudar em nada, então combinação. Show de bola. Mas por que isso aqui está errado? Porque olha só, tá quase certo. Só que quando você pega aqui e calcula 32 vezes 12 e 32 de 12, você está considerando que, beleza, você poderia ter um caso em que você coloca uma peça branca aqui e coloca uma peça preta em cima dessa peça branca. Porque você está aqui, aqui você está considerando
que você tem 32 casas disponíveis. Bom, o tabuleiro está vazio, né? Você tem 32 casas disponíveis para escolher 12 lugares. Aí você vai lá, e aqui você está considerando que depois de ter colocado as peças pretas, depois de ter escolhido lugares para as peças pretas, você continua tendo 32 lugares, possibilidade de escolha. Só que não, agora você tem 12 dessas 32 possibilidades de escolha estão ocupadas. Então, você teria o quê? 32 menos 12. Você teria 20 possibilidades de escolha para 12 peças. Ah, Lucas, beleza, então. Acho que eu cheguei onde você está me falando. Que é a terceira forma. Que é o que eu falei. Bom, vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos tentar? Não vou falar qual peça que eu vou escolher. Vou escolher qual? Sei lá. Quantas formas eu posso escolher 12 peças, escolher 12 lugares para colocar aí de 32? Combinação de 32, escolhe 12. Beleza? E agora que eu já escolhi esses 12, já escolhi 12, já tem 12 lugares ocupados, de quantas formas eu posso escolher o resto dos outros lugares? Combinação de 20, né? Porque sobrou 20, né? 32 menos 12 dá 20. E escolher 12. Pronto. É isso. Você vai fazer isso daqui e você vai matar a questão. Ah, Lucas, mas por quê, cara? Tipo assim, a gente não teria que fazer isso aqui duas vezes então, para considerar que essa aqui seja a primeira peça preta, essa aqui depois seja a peça branca, depois inverter, na verdade, isso aqui é a peça preta. Então, a gente colocou a peça branca primeiro, depois a preta, depois primeiro a gente colocou a preta e depois a branca. Não, sabe por que não? Por que não tem que considerar uma ordem aqui em qual peça eu coloco primeiro? Porque não tem, a matemática, ela não define nada. Isso aqui são números, tá bom? Isso aqui são números. Tem 32 casas disponíveis. Pô, beleza, tem 32 casas disponíveis. Eu vou lá e já coloco, tem 12, eu já coloco as pretas. Mas não é as pretas que a matemática está contando. É preta ou branca, tá bom? Beleza, enfim. Então bora lá. 32, combinação de 32 escolhe 12, como é que é? Combinação, vamos só relembrar a fórmula da combinação aqui, gente. NP é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Show de bola? Então bora aplicar aqui, ó. Combinação de 32 escolhe 12. Fica 32 fatorial sobre 12 fatorial sobre 32 menos 12 fatorial. 32 menos 12 fatorial vai dar 20 fatorial. Pô, beleza. Vezes a combinação de 20 escolhe 12. Então, bora lá. 20 fatorial sobre 12 fatorial sobre 20 menos 12 fatorial. 20 menos 12 fatorial vai dar 8 fatorial. Beleza. Então, corto 20 com 20. E aí fica 32 em cima. Então, vai ficar 32 fatorial em cima. Sobre 12 fatorial vezes 12 fatorial. Eu posso escrever como sendo 12 fatorial ao quadrado. Vezes 8 fatorial. E aí, essa é a minha resposta. Onde é que eu acho isso daqui? Letra A. Pronto. Tá uma questão. Tá bom? Beleza? É isso. Uma questão aqui, de certa forma, tranquila. Primeiro você distribui as peças. Primeiro você calcula de quantas formas você pode escolher 12 lugares de 32. E depois você calcula quantos lugares, dos lugares que sobraram, você pode escolher 12. É isso. E aí você vai ter um número de possibilidades que você pode colocar, que você pode escolher 24 lugares de 32, sabendo que você tem 12 peças distintas de outras 12. Beleza? É isso. Bom, espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. E eu vejo você na próxima questão, que eu acho que é a questão cabreira, tá? É a questão cabreira. Essa questão é muito interessante. Não é pouco, não. É muito interessante. Então, bora lá para a próxima questão. Tchau.